Oi, pessoal! Então, estamos aqui na nossa terceira aula de ciências. Nessa nossa aula, pessoal, a gente vai dar continuidade ao estudo da pele. Então, a gente vai estudar coisas como sensações da pele, a questão de problemas na pele e também os pigmentos da pele. Então, é esse o nosso conteúdo de hoje, tá? Terminando esse conteúdo para a nossa próxima aula, a gente vai iniciar uma nova parte, tá? Um novo conteúdo. Então, a gente deixa de ver essa parte da pele e a gente vai ver sobre a questão das excretas, as eliminações, né, que acontecem justamente através das excretas do nosso corpo. Então, vamos lá para o estudo sobre a pele. Então, a pele e as sensações. Pessoal, os estímulos, tá? Que a gente acaba recebendo na nossa pele, eles são estímulos, né, que provocam justamente reações nas nossas células receptoras. Então, a gente possui na nossa pele, né, que a gente já tinha visto, na verdade, na aula anterior, além das glândulas, que a gente tem essas células receptoras, e justamente elas que são responsáveis por toda a percepção que nós temos com relação a essa parte da nossa pele. Então, a questão do tato, a questão quando a gente sente uma dor, a questão quando a gente tá relacionado a coisas térmicas, né? Então, se tá frio, se tá quente. Então, tudo isso são esses receptores que ajudam a gente a interpretar o que está tocando a nossa pele, tá? Então, né? Continuando essa parte, as células receptoras apresentam especializações que transformam os estímulos em impulsos nervosos, os quais são transmitidos por meio de nervos à parte central do sistema nervoso, onde são interpretados. Então, como a gente pode ver, tem uma integração entre a pele e o nosso sistema nervoso, né? Esses dois, eles estão, digamos, caminhando juntos. Então, o que a gente tem na imagem, pessoal? Primeiro, a gente tem uma representação da nossa pele, né? Onde a gente tem a letra A, B, C e D, que são justamente receptores táteis, né, que a gente consegue sentir o que está tocando na nossa pele. E além desses receptores táteis, a gente também tem os receptores chamados, na verdade, chamados termorreceptores, que eles são receptores responsáveis pelos estímulos térmicos na nossa pele, tá? Então, o que acontece, pessoal? Com todos esses receptores, os impulsos nervosos que são gerados tanto nessa parte tátil como nessa parte térmica, todos eles são encaminhados ao nosso sistema nervoso central, que é o que mostra aqui na segunda imagem, tá? E aí o que acontece, pessoal? Quando é encaminhado para essa parte central do nosso sistema nervoso, eles viram estímulos, tá? Ou interpretações, né? No caso, são informações relacionadas à textura, qual é a temperatura desse objeto que está tocando a nossa pele. Então, é exatamente essa ligação que a gente tem. Porque quando a gente, às vezes, faz lá, né, uma brincadeira, se você fechar o olho, você conseguir saber se aquele objeto que está tocando a tua pele, se ele é gelado, se ele é quente, qual é a textura que ele tem, é justamente por esse sistema da nossa parte nervosa central, tá? O nosso sistema nervoso central. É ele que vai interpretar todos esses impulsos que a gente acaba recebendo, tá bom? Então, vamos para a parte das sensações que a gente está falando. Então, uma delas é a sensação tátil. Então, como o nome já diz, a sensação tátil está relacionada ao tato, né? Que é o sentido que nos permite perceber quando algo encosta em nosso corpo, a textura dos objetos e até mesmo o vento ao tocar nossa pele. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a questão do tato está tudo relacionado ao que toca a nossa pele, né? Em qualquer parte do nosso corpo. Lógico, tem partes que são mais sensíveis, mas a gente consegue sentir. Então, às vezes até um mosquitinho, né, ali pequeno, um pernilongo, a gente consegue sentir através, lógico, tem a questão do pelo, mas a gente consegue sentir, a nossa pele tem esses receptores, tá? Então, a percepção desses estímulos é muito importante para todo o nosso corpo, né? E principalmente para ele interagir com outros seres vivos, como eu falei para vocês, às vezes o caso, né, de outros animais, e com o ambiente também, é super importante. E também, outra situação que é muito importante, pessoal, é pra gente saber quando tá numa situação de risco, uma situação de perigo, tá, pro nosso organismo. É igual quando a gente toca em algo muito quente. Então, o nosso corpo
a reação dele é soltar logo isso, porque sabe que se você ficar segurando, ele vai queimar. É o que acontece às vezes com as crianças, né? Quando são pequenininhas, bebê principalmente, eles não sabem que o forno ali do fogão, ele esquenta. Aí o que eles fazem? Muitas vezes quando são pequenos tem que ficar de olho, senão eles encostam no fogão e podem queimar a mão. Só que você pode perceber, eles fazem isso uma vez, porque depois eles já sabem que aquilo ali é uma situação de perigo, então eles não vão encostar novamente, eles vão ter medo. Então é justamente o que acontece com a gente. Então, quando você também está prestando atenção no que você está fazendo, você vai ter esse reflexo que a gente fala, tá? E aí, essa sensação tátil, pessoal, foi muito importante também para nós, porque ajudou no sistema Braille, né? A leitura através do Braille. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, para explicar como que foi essa história, como foi desenvolvido esse sistema Braille. Mas, assim, ele foi muito importante para a autonomia das pessoas cegas, né? Para elas conseguirem saber o que está acontecendo à volta delas. Então, quando elas vão em locais que são acessíveis, né, museus, algo assim, então elas conseguem ler o que tem nas placas, o que faz parte ali, justamente através do Braille. Então eu vou passar para vocês o vídeo aqui. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 4 de janeiro. Neste dia, no ano de 1809, nasceu Louis Braille, educador e inventor do sistema de escrita e leitura para cegos que recebeu seu nome. Nasceu na pequena cidade de Couvray, a cerca de 40 quilômetros de Paris, na propriedade agrícola dos seus pais. O seu pai trabalhava com couro e por isso a sua oficina estava repleta de objetos pontiagudos. E foi brincando na oficina do pai que o pequeno Braille, então com 3 anos, perfurou um dos seus olhos. O ferimento acabou infeccionando e a infecção passou para o seu outro olho e aos 5 anos de idade, o pequeno Braille já estava totalmente cego. De forma surpreendente para aquela época, a sua família deu-lhe todo o apoio possível, ensinando o jovem Braille a se locomover sozinho pela cidade. Apesar de não saber escrever e não poder ler, frequentou a escola local até aos 10 anos, onde demonstrou ser extremamente inteligente e com uma memória fora do comum. Aos 10 anos, ingressou no Instituto para Jovens Cegos de Paris, uma das primeiras escolas do mundo dedicadas a jovens com algum tipo de deficiência visual. Nessa escola, conheceu um sistema de leitura e escrita desenvolvido por um dos fundadores, Valentin Haihui, que não era cego, mas que esteve sempre dedicado a ajudar pessoas com esse tipo de dificuldade. Através desse sistema, Braille pôde ler pela primeira vez na vida, mas como o sistema envolvia letras muito grandes, os livros eram extremamente pesados e as obras muito resumidas. Além disso, o método de escrita do sistema Haihui era artesanal e envolvia muitos procedimentos manuais, impedindo que pessoas cegas pudessem escrever. Com apenas 12 anos, o jovem Braille conheceu um sistema de comunicação militar desenvolvido pelo capitão Charles Barbier, do exército francês. Tratava-se de um sistema de escrita e leitura baseada em pequenos pontos e traços em relevo numa tira de papel, cujo objetivo era agilizar o envio de pequenas ordens no campo de batalha. Como eram escritas em relevo, permitia ao soldado ler as ordens mesmo na escuridão completa, apenas pelo tato. Braille ficou fascinado com esse sistema e, com apenas 15 anos, conseguiu unir esse conceito com o sistema Haihui, criando um alfabeto tátil completo. A primeira versão foi publicada em 1829, quando ele tinha 20 anos, mas em 1837, com 28 anos, publicou a versão definitiva, bem mais simplificada e de muito mais fácil acesso e aprendizado. Nessa época, Braille já era professor no Instituto para Jovens Cegos de Paris, e apesar de ser respeitado e admirado pelos seus alunos, era ignorado e visto com desdém pelos outros professores, que insistiam em seguir usando o sistema Haihui. Por esse motivo, enquanto vivo,
Braille não teve o seu sistema ensinado no instituto. Morreu muito jovem, com apenas 43 anos, vítima provavelmente de tuberculose. 2 anos após a sua morte, e por enorme pressão e insistência dos alunos, o seu sistema passou a ser ensinado no Instituto de Paris em 1854. Devido à simplicidade do sistema e principalmente à facilidade e rapidez de escrita, espalhou-se rapidamente, primeiro pela França e depois por toda a Europa. Em 1882, era o sistema padrão no continente europeu e em 1916 passou também a ser universalmente adotado nos Estados Unidos, com um sistema formalizado para o inglês, tendo sido adaptado em 1932. O sistema manteve-se praticamente inalterado nas décadas seguintes, mas a evolução tecnológica facilitou muito seu aprendizado e também a leitura em si. Por exemplo, terminais eletrônicos táteis permitem que grandes obras sejam completamente traduzidas, sem a necessidade de se editar grandes e pesados volumes. Em 1952, no centenário da sua morte, o seu corpo foi trasladado para o Panthéon de Paris e a sua mão, num gesto simbólico, foi enterrada em Couvray, na sua pequena cidade natal. Em 2009, nos 200 anos do seu nascimento, foram cunhadas moedas em sua homenagem, e a Enciclopédia Britânica refere-se a Louis Braille como um dos 100 inventores mais influentes de toda a história da humanidade. Um homem extremamente inteligente, que através da sua genialidade, simplificou e adaptou os sistemas de leitura e escrita para cegos, abrindo todo um novo mundo. Como ele costumava dizer, o acesso à comunicação é, no seu sentido mais amplo, o acesso ao conhecimento. Pessoal, então após o vídeo, né, vamos falar agora sobre a sensação térmica, tá? A percepção das sensações térmicas é muito importante para que percebamos situações que possam representar risco. Então, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, é muito importante quando a gente sente algo quente nos tocando, porque, né, isso dá uma resposta com relação ao estímulo que a gente já viu, e a gente consegue sentir a transferência de calor daquele material que você está tocando. Então, isso já faz como se fosse um reflexo para a questão do nosso cérebro, para os nossos movimentos, para você soltar sabendo, porque senão você sabe que aquilo vai fazer mal para o teu organismo, né? Você vai acabar se queimando. Então, algumas regiões do nosso corpo apresentam maior quantidade de receptores relacionados ao tato e as sensações térmicas. Então, né, temos no nosso corpo locais que são mais sensíveis, né, digamos, a esses receptores. Então, que locais seriam esses, pessoal? São os nossos dedos, as palmas das mãos e as plantas do pé, né, a parte de baixo lá do pé. E também algumas partes da nossa língua. Ela acaba sendo bem sensível e a gente consegue sentir bem essa questão térmica, tá? Vamos lá falar, pessoal, agora sobre a sensação de dor. Então, o que que acontece? Essa sensação, pessoal, ela é muito importante para a questão da nossa saúde, principalmente porque ela vai nos informar, né, sobre estímulo, sobre receptores, ou se até mesmo a gente está numa situação de risco, né, para o nosso organismo. Então, que pode causar algum mal, pode causar alguma lesão. E a dor também, ela nos faz buscar ajuda, né? Às vezes, se você está sentindo muita dor, alguma coisa assim, você vai procurar ajuda. Ou ter atitudes para combater também essa dor. Então, como foi igual eu estava falando para vocês, aquele exemplo, quando a gente está tocando algo quente, você sabe, se você ficar segurando ali, aquilo ali vai te causar dor. Então, você vai tentar procurar ajuda, ou você vai tentar combater a causa, igual eu falei, a questão você vai tentar soltar. Então, é muito importante, justamente por tudo isso, né? Então, esses receptores, eles respondem a diferentes estímulos, tá? Então, eles respondem, por exemplo, a determinadas substâncias químicas, ao nosso toque, né? Quando a gente toca essas regiões, quando a gente toca algum material e isso causa dor, e até mesmo a pressão exercida por aquele objeto, tá? E também vai responder essa questão
de sensação de dor, o nosso corpo também responde ao estímulo com relação ao calor e o frio também excessivo, né? Vocês sabem, quando a gente tá com o frio excessivo, qual é o estímulo do nosso corpo? Começar a tremer para ativar o nosso corpo e, né, tentar mandar calor porque tá um local muito frio, tá? Pessoal, vamos falar sobre a questão dos pigmentos da pele. Então, a pele humana apresenta um pigmento chamado melanina, tá? Então, é justamente a melanina que vai dar pigmento para nossa pele, pessoal. Esse pigmento, ele é produzido por células localizadas na epiderme. Então, na epiderme, lembrando que é a camada mais superficial da nossa pele, tá? Chamadas de melanócitos. Então, essas células que produzem a nossa melanina, ela é chamada de melanócito. Então, o que acontece, pessoal? Quanto maior for a quantidade de melanina que a pessoa possuir, né, na sua epiderme, mais escura vai ser a sua pele, tá? Então, a questão da coloração da pele está relacionada justamente à quantidade de melanina que você produz. E dessa mesma forma, não só a pele, né, a cor do pelo, a cor dos olhos também está relacionada a essa melanina, tá? Então, o que acontece? Então, pessoas que possuem pele mais clara, cabelo mais claro, isso quer dizer que elas possuem menos melanina do que as pessoas que possuem a pele, o cabelo mais escuro, tá? E qual que é a importância, pessoal, né, com relação a essa melanina que nós temos? Então, a melanina é um pigmento importante para a pele, pois ajuda a protegê-la da ação nociva dos raios solares. Então, é de extrema importância a produção da nossa melanina, né? E essa proteção pode ser observada quando uma pessoa fica exposta por muito tempo à luz solar. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente está nessa situação de estar se expondo ao sol, isso quer dizer que os melanócitos, tá? Eles são estimulados a produzir mais melanina. Por que eles produzem mais melanina? É uma tentativa da nossa pele de se proteger contra esses raios solares. E aí é por isso que ocasiona o bronzeamento da nossa pele quando a gente está exposto ao sol. Então isso é o que? O sol acaba fazendo esse estímulo de mais produção de melanina na nossa pele, uma forma de proteção. Então quer dizer o que? A questão da coloração da pele está relacionada com a proteção contra os raios solares, né? Uma maior ou menor proteção. Tanto que a gente vai falar sobre as pessoas albinas. Vou passar aqui para vocês já. Então, o que acontece, pessoal? As pessoas albinas, elas possuem alterações em seus melanócitos, o que impede a produção da melanina. Então, se ela não tem alteração nessa produção de melanina dela, o que vai acontecer? Ela é uma pessoa que ela não pode se expor ao sol, né? Não pode nem pensar em sair de casa sem protetor solar. Na verdade, todo mundo tem que passar protetor solar, né? Mas as pessoas albinas, elas precisam ter uma proteção muito maior, porque elas não têm a produção da melanina, por isso que elas têm um cabelo muito claro, a pele muito clara. Então, é bem preocupante. Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, tá? Que é justamente a do livro de vocês. São 4 irmãos e a menina, ela é albina, tá? E aqui a gente tem a maior família albina do mundo. Eles são indianos, tá? Então, as pessoas albinas, elas acabam sofrendo muito preconceito, né? No caso, os indianos, quando eu li para procurar essa imagem, muitas pessoas falam que eles não são indianos, que eles estão mentindo, eles são de outros lugares. Então, acontece muito. A questão, pessoal, do albinos, ela também acontece nos animais. E muitas vezes os animais, eles são deixados de lado também, eles são abandonados, porque a coloração dos animais está muito relacionada com a sua proteção. Então, quando você tem um animal albino, e sendo que aquele animal ele tem a sua pelagem, a coloração dele é para se esconder, aquele animal albino ele vai ficar em muita evidência, né, para o predador. Então, muitas vezes eles abandonam. Então, quando a gente voltar para esse conteúdo, a gente fala melhor sobre ele, né? Eu explico bem para vocês a questão que a gente tem na África, tem aldeias, né, de pessoas albinas que precisam ter um cuidado maior. Mostro para vocês os animais que a gente tem, né, também em questão de albinos, e aí a gente fala um pouco melhor sobre isso, tá, pessoal? Mas o que vocês podem perceber é que as pessoas albinas, elas têm a coloração da pele muito clara, o cabelo também é muito claro, porque acaba não tendo essa produção da melanina, né? Acaba tendo essa melanina ausente. Então,
tem que se cuidar muito com relação aos raios solares, tá? Pessoal, vamos lá para os problemas da pele. Então, um dos problemas da pele que pode ocasionar é a questão das queimaduras. O que seriam as queimaduras, pessoal? São lesões nos tecidos causadas após o contato com uma fonte de calor, substâncias químicas, radiação ou eletricidade. Então, isso que pode causar queimadura na nossa pele, tá? As queimaduras, pessoal, elas são classificadas de acordo com a extensão e a profundidade que foi queimado, né, a nossa pele, o dano que foi causado. Então eu coloquei primeiramente aqui para vocês, só para vocês perceberem a diferença quando você queima a tua pele em primeiro grau, segundo grau você já tem a formação das bolhas, e ó quando você queima em terceiro grau. Então, na outra imagem aqui, eu trouxe justamente a imagem da apostila de vocês, que eu achei bem interessante a explicação, tá? Então ali, pessoal, primeiro grau, tá? Essa queimadura, ela atinge a epiderme. Elas são leves e caracterizam-se por vermelhidão, seguida de dor e inchaço local. Nesses casos, a pele não se desprende, então você não tem o desprendimento da pele, né? Ela continua ali, digamos assim, intacta, mas você tem a vermelhidão. Na queimadura de segundo grau, pessoal, caracterizam-se por atingir a epiderme e parte da derme, sendo acompanhadas de dor intensa e bolhas, ó, prestem bem atenção. Na queimadura de segundo grau, você daí tem a formação de bolhas, tá? E aí, por isso, a pele desprende-se totalmente ou parcialmente da área afetada. E a recuperação dos tecidos é mais lenta, resultando em cicatrizes ou manchas, né? Se você não cuidar normalmente. E as queimaduras de terceiro grau atingem todas as camadas da pele e podem ter aspecto esbranquiçado ou escuro. Como as terminações nervosas são danificadas, a dor pode não ser sentida tão intensamente. Em alguns casos, podem ser fatais, dependendo da área total atingida. Tais queimaduras resultam em cicatrizes e podem necessitar de tratamento cirúrgico ou fisioterapia após a eliminação das lesões. Então, pessoal, por que precisa de fisioterapia, tudo? Porque, como eu falei para vocês ali no início do texto, ela pode atingir as terminações nervosas, né? Pode danificar. Então, por isso que às vezes a pessoa precisa de fisioterapia. E o que acontece, pessoal? No caso de queimaduras, há alguns cuidados que a gente deve tomar, né? Então, primeira coisa, se você queimou, até mesmo na questão da queimadura de primeiro grau, né? A gente não deve fazer aquelas receitas caseiras. O que se deve fazer? Lava bem o local, né, com água fria, para você tentar aliviar ao máximo a dor, porque, né, tá queimando, então você vai tentar com água fria, justamente você vai tentar amenizar aquela dor que você tá sentindo, tá? Não colocar, né, como eu falei para vocês, qualquer substância que não seja, né, receita caseira, às vezes lá, coloca pasta de dente, essas coisas, nem pensar, pessoal, porque o material pode danificar, né, a pele, pode prejudicar mais ainda. Quando acontecer, pessoal, de ter aquela queimadura, mas, né, que forma bolha, que às vezes, dependendo da parte do corpo, adere a pele com a roupa, né, que eu acho que é o caso mais, dá um pavorzinho assim na gente, não tentar tirar, né, a roupa, porque Deus o livre, e quando for casos mais graves, ir pro médico, tá? Tanto que a questão do terceiro grau ali, vocês já devem ter ouvido falar, que quando fala, né, a pessoa teve queimadura lá do terceiro grau e comprometeu, tipo, 80% do corpo, imagine, né? Tem pessoas que comprometeu 90% do corpo, então são casos muito graves. Então tem que ir pro médico mesmo e é bem preocupante. Pessoal, vamos para um outro problema de pele, que é a questão do câncer, tá? Então, o câncer de pele é um dos problemas do abuso à exposição da radiação solar sem proteção, né? Então, desde novos, desde muito pequenos, a gente tem que ter a preocupação de sempre se proteger com os filtros solares. Esse tipo de câncer é o mais comum no Brasil, né? O total de casos de câncer que ocorrem no Brasil, 25% são câncer de pele. A radiação ultravioleta é o principal fator que leva ao desenvolvimento do câncer de pele e caracteriza pelo crescimento anormal e descontrolado das células da pele, resultando em tumores. Vou mostrar para vocês aqui um ABCDE, que a gente fala, né, um beabá da questão
do câncer de pele, tá? Então, como identificar, né, se você, minha pinta tá normal, ou se aquela pinta, aquela mancha na pele, se ela tá normal. Principal coisa, pessoal, é o formato, a questão da simetria, tá? Vocês sabem, né, quando o câncer é maligno, benigno, então, né, como o nome já diz, maligno é quando você tem que fazer a questão da quimioterapia, é o caso do câncer, né, se você não cuidar, ele se espalha para outras regiões. Então, quando você tem o formato simétrico, né, o formato, a pinta normal, que a gente já nasce com ela, então, é um caso normal, é uma pinta, é uma mancha, normalmente. Quando ela tem um formato assimétrico, provavelmente é um câncer maligno. Questão das bordas, pessoal. Quando você tem a borda regular, né, tem um formatinho normal ali, também é o benigno. Quando você tem as bordas irregulares, né, além de ter ali, como a gente falou, o formato simétrico, as suas bordas, né, não tem um desenho definido simétrico, então também é perigoso. A questão da cor, tá? Então, uma só cor é, no caso, benigno. Quando ela tem mais uma cor, ela é misturada com várias colorações, aí é o caso maligno. Quando ela é muito grande, né, ela tem mais de 6 milímetros, então o tamanho também é importante a gente saber. E com relação à evolução, pessoal, a mudança rápida na aparência. Então, quando você tem, né, às vezes ela pode aparecer como uma pintinha normal, digamos assim, uma mancha normal, né, na tua pele, e ela tem uma mudança rápida. Então, ela era normal, do nada ela começou a mudar o seu formato e muda a sua coloração. Então, daí é o caso grave, tem que, né, fazer a biópsia para ver qual é o tipo, como eu falei para vocês ali. Então, aqui é umas imagens, digamos assim, reais, né, de câncer, só para vocês entenderem mais ou menos essa questão do formato, a questão da coloração, a questão da simetria. Ó, vocês podem ver, né, como vai, ó, não tem um formato definido, né, olha, várias colorações. Então, nesse caso, é o caso de câncer de pele, tá? Pessoal, outro problema que nós temos, o penúltimo, é a questão das verrugas, tá? Então, o que são verrugas? São lesões na pele causadas pelo papiloma vírus, o HPV, e resultantes do crescimento anormal de células da epiderme, né? Então, todo mundo já deve ter visto, sabe como que é uma verruga. Essa verruga, pessoal, no caso, na verdade, esse vírus, né, o papiloma vírus, ele pode se espalhar pela pele e pode ser transmitido pelo contato direto de pessoas contaminadas com esse papilovírus e pode também ser transmitido através de relação sexual sem proteção. Então, o que acontece, pessoal? Provavelmente vocês já ouviram falar sobre a vacina que tem do HPV, né? Essa vacina do HPV, por que ela acontece? Porque pode acontecer a questão dessas verrugas na parte genital, por isso que eu tô falando pra vocês, pelo contato através de relação sexual sem proteção. Lógico, quando aparece ali na nossa mão, nas partes evidentes ali do nosso corpo, é um contato que você teve com aquele vírus, né, de diversas formas, tanto que a verruga ela pode acontecer em qualquer faixa etária de idade. A gente tá falando com essa questão do HPV, da vacina, né, que ela é dada principalmente das meninas a partir dos 9 anos, né, e nos meninos a partir dos 12 anos. Aí a gente tá falando da parte genital. Por quê, pessoal? Porque esse vírus, tá, o HPV, ele pode ter o desenvolvimento de câncer do colo de útero, tá? Então é uma forma de prevenção, justamente vacinar desde novo, para quando tiver relações sexuais não ter o problema da moça, né? Porque o homem, ele é portador do vírus, mas quem vai desenvolver o câncer, no caso, é a mulher. Então, eles tentam diminuir esses casos vacinando. Então, é super importante, tanto as meninas como os meninos também tomarem a vacina, tá? Pessoal, e o último problema que nós temos da pele é a sarna, tá? Que ela é chamada de escabiose também. Então, ela é causada pelo ácaro da espécie Sarcoptes scabiei hominis. E seu contágio ocorre por meio de contato direto com a pessoa contaminada ou pelo uso de roupas ou objetos contaminados. A principal característica, pessoal, desse problema na pele é a coceira, né? Principalmente no período noturno, então é muita coceira. E lembrando também, para vocês não confundirem,
que essa sarna que afeta o ser humano é diferente da que afeta os animais domésticos, tá? Digamos assim, essa sarna de humanos, ela não pode ser transmitida a outros animais, tá? Então, vale a gente ressaltar isso para vocês não acharem que é a mesma, tá? São causadas por espécies diferentes. Pessoal, então a nossa aula hoje é isso. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação ao nosso conteúdo, o que eu falei no vídeo ou alguma coisa que eu deixei de falar e vocês têm dúvida, podem mandar, tá? Até para vocês esclarecerem todas as dúvidas, para vocês fazerem a atividade. Então, bons estudos para vocês. Estou morrendo de saudades, tá? Das nossas conversas, né? Dos nossos momentos na sala de aula. E espero que vocês estejam bem. Então, e até a próxima aula. Um beijo e um abraço virtual para vocês.